CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia. Quanto tempo! Que Bom dia para os prazer. nossos colegas aí, para os ouvintes. Pois é, a última vez que nós estivemos juntas foi naquele especial de verão do Chefe Juarez, lembra? Foi lá em janeiro. Eu Exatamente. lembro que foi muito emocionante eu falar lá do flan da Dona Edmeia, aquilo repercutiu tão afetivamente aqui na família. Que E aí a bom. gente se reencontrando agora aqui, muito É isso feliz. aí. Gente, inclusive a receita tá lá, viu? Podcast, site, fica à vontade. Foi bem legal, foi bem legal. Andréia, vamos lá. Assunto bem delicado, né? As pessoas muitas vezes querem fazer isso, mas não sabem como. Como é que a gente sabe realmente que está na hora de pedir um aumento? E como é que a gente pede um aumento? Pois é, imagino que isso vai dar uma audiência, esse nosso comentário de hoje, Patrícia, que todo mundo está querendo um aumentozinho, né? Não é? Mas tem que realmente saber aí o momento certo. E é como você falou, é um assunto delicado porque, em alguma medida, envolve pressão, né, expectativa, né, algum nível de nervosismo, porque você não sabe nunca como a outra parte vai reagir. Mas eu sempre recomendo, a gente até trouxe aqui como base uma pesquisa, uma matéria da Forbes que dá 5 dicasinhas, mas eu sempre gosto de fazer, antes de partir para as dicas, fazer algumas reflexões que são importantes nesse momento. E a Hum, principal delas é você ter um pouco de autocrítica, né? Porque para que eu possa entender que chegou o momento de eu pedir um aumento, eu preciso entender se faz sentido o empregador aumentar o meu salário, porque quando eu entrei, eu fiz uma combinação ali, né, de entrega profissional e a contrapartida, que é o meu salário, e se nada alterou, né, nessa relação, se eu não estou entregando nada mais, se não teve nenhuma modificação ali que o meu trabalho tenha ganhado aumentado a relevância, em tese não faz sentido eu pedir aumento, porque inclusive algumas empresas, imagino que até todas, têm um acordo coletivo, né, que tem os aumentos lá de reajuste mais ou menos, né, Patrícia, baseada na inflação e que a gente vai ali recebendo o aumentinho até por força de legislação. Mas o aumento mesmo, né, em decorrência da tua melhora de performance, o primeiro passo é você ter essa autocrítica. Será que faz sentido? Eu estou entregando alguma coisa a mais para a organização? Ou o meu trabalho ganhou alguma relevância a mais para essa empresa para que isso se justifique? Então, é sempre muito importante a gente fazer essa autocrítica, e não só autocrítica, mas se eu puder ter a oportunidade de entender também o momento da empresa que eu estou trabalhando, ajuda também, porque às vezes está todo mundo comentando nos corredores, ou às vezes a empresa dando transparência de que não está numa fase muito boa financeiramente, ou porque as vendas caíram, ou porque entrou uma concorrência nova no mercado e ela tem que se reposicionar e investir em outras coisas. Então, tudo indica que não seria o melhor momento para você pedir esse aumento. Mas se uhum. você passou por essa fase da autocrítica, entendeu que a empresa não está com nenhum momento mais delicado financeiro e reconhece que está entregando um a mais e que aquilo que você combinou lá no início, né? Quando você entrou na empresa, se alterou da sua parte, então é justo, é legítimo, e é natural que a gente vá para essa conversa, né? Uhum. E tem um item, uma metodologia, na realidade, que eu dou, porque uma das disciplinas que eu dou na Fundação Getúlio Vargas, Patrícia, é negociação. E quando a gente vai pedir aumento, a gente está negociando, né? Claro que a Sim. gente está negociando. E eu gosto muito de usar uma metodologia de um autor chamado William Ury, que ele é cofundador do programa de negociação de Harvard, e ele tem até um livro chamado Como Chegar ao Sim. E ele traz uma metodologia, uma técnica, né, chamado que a gente aportuguesou para a máquina, né, que é a melhor alternativa em caso de não acordo. Então, o que significa isso? Na hora que você vai negociar qualquer coisa, antes de você ir, é importante naturalmente você mapear onde você gostaria que aquela conversa chegasse. Então, aqui no nosso caso,
é que no final a pessoa tivesse um aumento, mas ele também recomenda assim, ó, antes de ir, qual é a melhor alternativa em caso de não acordo? Então, assim, se você não conseguir o aumento, qual é o pior cenário que você tem que fugir? E nesse caso, é não perder o emprego. E por que que eu estou trazendo isso? Porque às vezes as pessoas vão tão despreparadas para essa conversa que pode ser que a forma como ela requeira isso, ou sem o mínimo de autocrítica, tudo que às vezes o chefe queria era uma conversa mais delicada para tirar o teu emprego, porque às vezes a pessoa nem, além de não ter condições de ter um aumento salarial, ela tem tão baixa autocrítica que ela não percebe que ela não está entregando menos do que Uhum. o acordo lá no início da relação. Então, esse processo inicial, né, de análise do cenário, de análise da minha performance, é super importante antes de dar o primeiro passo. Mas, feita todas essas análises, vamos lá para as dicas, né? Que a primeira dica aí para você pedir um aumento é pesquisar valores de mercado, porque até para você entender se vai, na hipótese de você conseguir um aumento, se o aumento foi justo, se está ali em linha, né, com o que normalmente a tua função no mercado oferece. E aí, Patrícia, a gente tem um recurso muito bom, gratuito, né, chamado LinkedIn, né, que é uma plataforma específica de mercado de trabalho, que inclusive tem pesquisas salariais por ramo, por região, né, por cargo. Então é muito interessante a gente consultar o LinkedIn e, naturalmente, as conversas informais, né, Patrícia, que às vezes a gente tem com um colega e não adianta a gente negar que isso não existe nas empresas, porque existe, né? Então Uhum. eu tenho uma intimidade maior com a Patrícia, vamos supor, e a gente tem a mesma função, e aí eu me sinto na liberdade de perguntar, Patrícia, quanto que você está, né? Qual é a tua remuneração? E aí Patrícia pode dizer ou não, né? Falar a verdade ou não, mas às vezes, dependendo da relação, ela compartilha. E aí nesse momento eu posso levar um susto, que eu estou ganhando muito abaixo ou muito acima, né? E aí eu também vou ter que falar para a Patrícia que eu estou ganhando mais do que ela. Então, esse é pesquisar aí valores do mercado. A segunda dica é que a gente merece, nesse momento, ser flexível, porque pode ser que o teu empregador não tenha como te oferecer um salário, um aumento, né, financeiro, mas ele pode, talvez naquele momento não tenha condições, mas ele pode flexibilizar a tua jornada, ao ponto de repente você começar a fazer um freela por fora porque sobrou um pouco mais de tempo, ou ele pode te oferecer um benefício a mais, aumentar, né, talvez o teu vale-refeição, a vale-alimentação, enfim, outras possibilidades que não necessariamente só o dinheiro, né, a moeda, em termos de aumento. Então, essa é a segunda dica. A terceira é esse prove o seu valor, que é o que eu já falei um pouco de você ir no mercado e entender que às vezes você acha que está merecendo e precisando, né, de um aumento, e quando você compara com outras empresas, você de repente está numa empresa que já te paga muito acima do que o mercado normalmente oferece. Então é importante a gente ter um pouco desse parâmetro. A quarta dica, Patrícia, eu achei muito legal a Forbes trazer, que ela diz assim: aceite silêncios constrangedores. O que que ela diz sobre isso? Quando você vai pedir um aumento para um chefe, pode ser que ele se surpreenda, ou para uma chefe, né, para uma liderança, se surpreenda e não tenha como te dar aquela resposta naquele momento. E aí você vai ter que sustentar esse silêncio durante um período, porque ele pode avaliar e falar assim: olha, eu vou, né, levar isso, não esperava essa conversa. E aí esse período é preciso a gente trabalhar, porque algum nível de constrangimento ali no dia a dia com o teu chefe ou com a tua chefe, depois desse pedido, pode acontecer. Eu achei uma dica muito interessante, muito valiosa, porque não necessariamente quando você vai pedir o aumento, você sai da sala já com o aumento garantido. Às vezes a Uhum. pessoa precisa de um tempinho, né, para levar isso para outras instâncias, né, de repente até para o RH da empresa. E a última dica da Forbes é seja estratégico com outras ofertas. Aqui eu tenho um ponto de reflexão que eu não sei se eu daria para os ouvintes como a Forbes deu, tá? E aí com a experiência
de mercado que eu tenho, que ela diz assim, que se você está recebendo outras propostas, né, do mercado, que o teu chefe, ele precisa saber disso. E aí tem que ter um cuidado. Assim, eu não eliminaria essa dica, mas eu entendo que ela tem que ser cuidadosa, porque a gente não pode dar um tom, ou pelo menos eu não recomendo, numa conversa dessa que tem um tom de ameaça, sabe, Patrícia? Assim, olha, Uhum. vim aqui pedir um aumento, o mercado está me oferecendo mais. Se você não me der, eu tô indo embora. Não é bom essa saída, porque eu sempre digo, o mercado se fala, de repente, para o lugar que te ofereceu, né, um salário maior, a tua atual liderança conhece a liderança de lá e pode fazer uma ligação e falar assim, olha, foi uma condução muito esquisita que a pessoa fez aqui, trouxe um tom de ameaça. Então, eu recomendaria ter um pouco de cuidado com com esse compartilhar dessa informação. Tem que ter muita sutileza e muito cuidado. E também não indico o famoso leilão, né, Patrícia? Algumas pessoas Uhum. fazem isso. A concorrência está me oferecendo tal, quanto que você me oferece para cobrir? É delicado, né? Porque do outro lado tem um ser humano, a gente tem emoções, né, envolvidas. Você pode ter essa conversa, que é uma conversa profissional, né? Que toda liderança, em tese, deveria estar preparada para, em algum momento, um liderado trazer essa conversa para a mesa. Mas a gente tem que ter cuidado para não dar um tom de ameaça e nem de intimidação, vamos dizer assim, né? Então, eu entendo que, assim, quando a gente puder resumir, né? Se a gente pode resumir esse momento, é um momento de autocrítica, ter elementos concretos para colocar na mesa se você entende que já está fazendo mais do que a própria organização te contratou, trazer elementos, a gente chama de feedback, né, com elementos concretos mesmo, né? Como que você vai dar exemplo que você está entregando mais do que o teu contrato de trabalho previu lá atrás? E ter essas diquinhas aí de um cuidado, de olhar mercado, estar aberto, né, para outra contraproposta do empregador e não levar tom de ameaça e nem um tom intimidador, porque normalmente o final não é muito feliz. Pois é. E lembrar também que quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Porque de repente você tem uma Opa, expectativa muito alta a seu respeito e não é isso que você está mostrando para a chefia. exatamente, nem isso que a organização está te avaliando. E por isso que eu trouxe essa dica do William Ury, do MAC, né, que é a melhor alternativa em caso de não acordo, porque se você não fizer essa autocrítica antes, você pode sair dali desempregado, porque você foi buscar um aumento e saiu sem um emprego porque você está com baixíssima autocrítica sobre a tua própria performance. Às vezes ficou sabendo, sabe aquelas conversas de corredor? Ah, fiquei sabendo que fulano está ganhando mais do que eu, e aí vai naquele ímpeto emocional para entrar na sala sem se preparar, sem refletir, e aí sai aí um desfecho muito negativo, né? E você querendo um aumento salarial e sai desempregado. Mas vamos naturalizar também, né, Patrícia, esse movimento, porque é saudável. E também, né, ter a maturidade de talvez sair de lá, olha, nesse momento não é possível, mas vamos, né, planejar mais para frente, ou de repente ter um feedback da própria liderança de que é preciso entregar um pouco mais do que você imagina. E o cenário também que a gente não pode deixar de considerar que se eu acho que estou sendo injustiçado do ponto de vista salarial, o mercado está aí, né? E a gente pode transitar para uma outra empresa que a gente entenda que está valorizando mais a nossa força de trabalho. Então, é importante a gente estar ligada aí nessas dicas e nesses cuidados, né, Uhum. Patrícia? Agora, como é que chega nessa conversa? Porque durante a conversa as dicas ajudam super. Mas como é que você fala para o chefe que a conversa vai ser sobre isso? Porque tem gente que não consegue nem bate na porta e fala assim, chefe, preciso fazer uma reunião com o senhor, eu queria falar sobre aumento salarial, manda um e-mail dizendo, gostaria de requisitar uma reunião para falar de aumento salarial. Como é que você fala que o assunto da reunião é esse? É, Aí vai depender muito do nível de proximidade sua com a liderança, né? Porque
Se for uma liderança muito burocrática, muito conservadora, que para chegar nele tem que passar por vários obstáculos, né, Patrícia? É a Uhum. secretária da secretária, ou então ele normalmente não tem uma postura de muita abertura, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade. E o caminho clássico é pedir, né, uma conversa. E se ele for um gestor que faça muita questão de sempre saber o motivo, você pode antecipar. Mas não é muito bom antecipar, não, né, Patrícia? Porque um fatorzinho Não, ele nem marca, surpresa né? é bom. Agora você está trazendo um ponto que é importante da gente falar para os nossos ouvintes, tá? Hum. Dificilmente, não é que não aconteça, mas na minha experiência, dificilmente alguém recebe um salário quieto, tá? Então, assim, estou ali no meu dia a dia, já percebi que eu deveria estar ganhando mais, já tenho informações de mercado que a minha função ganha mais no mercado, ou que o meu par, que às vezes nem faz tanto quanto eu, já está ganhando mais do que eu, e eu fico quietinho achando que a justiça corporativa vai bater na minha porta. Isso é muito raro, tá? Então, é importante saber que a maioria das pessoas que recebem aumento salarial, elas precisam fazer esse movimento. Porque se o empregador está percebendo que ele tem ali uma força de trabalho que entrega, né, muito acima da média e está ganhando, inclusive, muito abaixo do mercado, dificilmente o empregador tem um bom senso, né, uma boa Uhum. senso de justiça para falar assim, não, fulano não está falando, nem veio me pedir, ou fulana, mas eu vou dar um aumento. Então, isso é importante que para as pessoas que têm mais dificuldade, né, mais timidez, ou tem algum nível de constrangimento, é importante trabalhar isso, né? Ir se preparando, porque dificilmente isso será um movimento natural da organização. E é importante que a gente, né, tenha o protagonismo sobre a nossa carreira, sobre o nosso salário, Uhum. né, sobre as condições do nosso emprego, e isso é uma responsabilidade em primeira mão do próprio profissional. Se isso vier automaticamente sem você fazer nenhum movimento, que bom, mas não é o que normalmente acontece, tá, Patrícia? Uhum. Então, seja um líder mais próximo, que você tenha a oportunidade de chegar um dia e falar assim: vamos, hoje no final do dia você tem meia horinha para a gente conversar, e ele rapidamente abre espaço na agenda, ou desde um chefe mais conservador, com mil obstáculos, algum caminho é importante a gente encontrar para que esse assunto chegue. Ainda mais se você está cheio de elementos concretos de que já passou da hora de você ter um reconhecimento a mais salarial. Então, isso é importante a gente deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes. Vai ter que encarar um pouquinho mais de coragem aí para as pessoas que são um pouco mais tímidas ou têm algum nível Uhum. de preocupação, porque dificilmente vai vir automaticamente, tá? É isso aí. Andréia, obrigada mais uma vez, viu? Querida, beijo grande, até o nosso próximo encontro e até sábado que vem aí para os nossos É ouvintes. isso aí. Um bom final de semana para você, Andréia. Você também, Patrícia. Beijo. Beijo, tchau, tchau.